A globalização emergiu como palavra da moda nos anos 1990. Esta frase vaga expressa um sentimento mal compreendido, mal generalizado, de que a própria natureza da política mundial está mudando, já que nos últimos anos o mundo tem visto uma reação crescente contra a globalização. Mas será mesmo que o mundo está presenciando essa crescente reação contra sua expansão? Considerando que o conhecimento constitui um instrumento fundamental para a intervenção social, este vídeo visa suscitar a reflexão e o debate através de uma iniciação fundamentada às principais questões que a globalização suscita. Sem respostas milagrosas nem receitas acabadas, procuraremos contrariar diferentes visões, ajudando a trilhar e a consolidar caminhos e alternativas sobre essa transformação no mundo. Antes de discutir o que seria globalização, podemos dizer que esse processo está estruturado em 4 fases principais. A primeira delas marca as grandes navegações e descobertas marítimas do século XV. A segunda fase marca a Revolução Industrial, com a expansão do capitalismo. A terceira fase é marcada pela queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e do regime socialista, e a quarta fase marca a nova ordem mundial, tentativa de criação de um governo mundial que submete todos os países. O termo globalização é normalmente utilizado para distinguir um conjunto de transformações socioeconômicas que vem atravessando as sociedades contemporâneas em todos os cantos do mundo. Tais transformações constituem um conjunto de novas realidades e problemas que parecem implicar acrescidas dificuldades e novos desafios para essa sociedade. Isso porque a ninguém escapa a extraordinária velocidade do progresso técnico em áreas como informática, telecomunicações e finanças. Nesse resumo sobre o que é globalização, vamos detalhar os 3 principais tipos desse processo no mundo. A globalização econômica é o processo econômico e social que estabelece a integração entre países e pessoas do mundo todo. Esse processo acaba por envolver todo o comércio de produtos e serviços, o fluxo de capitais e a disseminação de tecnologias fundamentais para o desenvolvimento econômico atual. Através dele, empresas, países e instituições realizam trocas financeiras, culturais e comerciais sem restrições ideológicas. Dentro desse contexto, várias associações entre países surgiram, como por exemplo o Mercosul, a APEC, o NAFTA, o BRICS, entre outras associações. E como já mencionado anteriormente, associando-se em blocos econômicos, os países conseguem mais força nas relações comerciais, tendo em sua maioria empresas americanas, europeias e grandes conglomerados asiáticos que dominam esse processo. Portanto, como pontos positivos, podemos destacar que a globalização econômica ela tem acesso a produtos estrangeiros, o maior fluxo de capitais e investimento entre os países, além de incentivo ao desenvolvimento tecnológico. Porém, além de pontos positivos, essa mesma globalização ela também traz consigo pontos negativos, como, por exemplo, maior propagação de crises financeiras e econômicas. Em países de pequena dimensão, a entrada de multinacionais pode afetar produtores menores, criando monopólios na economia, além da exploração de matéria-prima e mão de obra barata de empresas de países desenvolvidos nos mais pobres. A globalização cultural é a aproximação e a troca de características culturais das sociedades por meio da circulação de informação. Aspectos culturais como linguagem, modo de vida, hábitos alimentares, vestimentas, tradições são influenciados por esse tipo de globalização. Um dos aspectos positivos da globalização cultural é a diminuição das distâncias espaciais entre as diferentes culturas por meio do rápido fluxo de informação e de comunicação. A globalização cultural também é responsável pela quebra de fronteiras e pela entrada de hábitos de uma nação em outra,
o que pode ser positivo para o enriquecimento cultural e histórico de um país. Entretanto, o fenômeno da globalização cultural recebe muitas críticas, pois, com o passar do tempo, pode provocar o desaparecimento de características culturais dos países. Esse fenômeno é chamado, por sua vez, de aculturação e ocorre quando diferentes aspectos culturais de uma sociedade passam a fazer parte da identidade de outra. Também acontece quando um povo passa por um processo de mudança de suas características culturais originais. A globalização da informação é o aumento da troca de informações e de comunicações em todo o mundo. Esse fenômeno facilita a comunicação e diminui a distância temporal necessária para realizar o intercâmbio de informação em tempo real. Desde o início da década de 1990, a circulação de informação passou a ocorrer cada vez mais rápido e com mais facilidade, e muito disso se deve à telefonia celular e à popularização da internet, por exemplo. Um dos melhores e mais claros exemplos da globalização da informação é a existência da internet e dos motores de busca disponíveis, como o Google, por exemplo. Esse tipo de ferramenta permite que qualquer pessoa, em qualquer local do mundo, tenha acesso às informações disponíveis na internet. Assim, pessoas de diferentes culturas e regiões podem ter acesso às mesmas notícias e conhecimentos. A internet, assim como foram o rádio e a televisão em outros tempos, é fundamental para a globalização da informação, em que existe uma uniformização dos conteúdos produzidos e veiculados. Assim, é interessante perceber que a informação passou a ser extremamente valiosa e importante no mundo globalizado, desde a criação do rádio e da televisão. Ou seja, com o crescimento da internet, o surgimento das redes sociais e a facilidade de acesso ao conhecimento, a produção e o consumo de informação se tornaram indispensáveis à vida cotidiana. Contudo, podemos resumir que a globalização é um processo de intensificação das relações entre os países existentes de todo o mundo, e isso acontece no setor econômico, social, cultural ou político. Porém, o principal destaque dado pela globalização está na integração de mercado existente entre os países, ou seja, globalizar é tornar global o que antes era regional, é expandir pelo mundo um produto, uma ideia, um serviço. Como vantagens, podemos dizer que a propagação das informações e do conhecimento no atual período técnico pode ser considerado um dos aspectos positivos da globalização, pois, com a ideia de superação das barreiras físicas alcançada pelos novos meios de comunicação e de transporte, é possível ter conhecimento em tempo real do que acontece em outros territórios localizados a centenas de milhares de quilômetros, bem como estabelecer canais de contato com pessoas em todos os lugares. E apesar dos pontos positivos, a globalização apresenta também uma série de aspectos negativos. Um dos seus pontos negativos é a padronização do consumo, resultante da dispersão das transnacionais por todas ou quase todas as áreas do planeta, bem como da formação de grandes conglomerados, que acabam por se tornar dominantes na produção de um bem ou na prestação de serviços. Nota-se ainda que a globalização não é um processo homogêneo e não incorpora todos os territórios da mesma forma e intensidade em suas mais diferentes dimensões econômicas, cultural ou informacional. Nesse sentido, há um reforço das desigualdades socioeconômicas e o aprofundamento de problemas como concentração de renda e pobreza e o desemprego, por exemplo. E como dito no começo deste vídeo, não existem respostas milagrosas nem receitas acabadas. Procuramos aqui contrariar diferentes visões, ajudando a trilhar e a consolidar caminhos e alternativas sobre essa transformação em todo o mundo. E você, o que acha? Será mesmo que o mundo está presenciando essa crescente reação contra a expansão da globalização? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Não mais, quero agradecer a você por ter assistido até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, meus amigos.